Se é. Um abraço pra Adriana. Conheço também. Com relação aos artistas, né? Que a gente viu ali as artes dele e tal. Mas aí eu queria saber quais são as suas influências, né? Pra você chegar nesse... Na sua própria técnica ali, assim. Quem que te influenciou mais? Cada mês muda. Eu já tentei simular vários. Tem um cara... agora tá em alta o Invincible. Sim. No Prime. Do Kirkman. Do Kirkman e do Ryan Otley. Sim. Eu nem sei se o Kirkman ele desenha ou ele escreve? Ele escreveu Walking Dead e tal. Sim, que eu li o Walking Dead, mas não lembrava se ele desenhava ou escrevia. E o Ryan, ele pegou o Invincible, acho que no comecinho lá, no capítulo 5 ou 6. E depois ele fez até o final, até o 140. Né? E eu sempre gostei do trabalho dele. Ele tinha um trabalho de super-herói, mas muito estilizado, quadrado e tal, né? E quando a gente foi para os Estados Unidos, lá na Comic Con em San Diego, eu queria encontrar ele, assim, não ia falar nada, eu ia comprar um gibi dele, pedir um autógrafo e tal, coisas assim. E justo naquele ano ele não tava, né? E ele, assim, durante um tempo foi a grande influência. Falar, quem que foi? Foi ele. Aí depois disso ele fez Homem-Aranha, ele fez Hulk, né? E agora ele tá fazendo Transformers. Tem quadrinho Transformers? Eu sabia. Tem. Ele tá fazendo Transformers. E ele é um dos grandes hoje da área, assim, né? Ele. Mas aqui no Brasil, cara, quando eu era moleque, lembra o jornal Lance? Sim. Tinha o Gustavo Duarte que fazia as charges. Tinha o Gustavo Duarte e o Mário Alberto. O Gustavo Duarte, eu já encontrei com ele algumas vezes. Hoje ele faz trampo pra Marvel e pra DC no estilo cartoon. Cartoon. Né? Ele não faz mais charge e ele faz os trampos pra fora. Que ele pegou uma sacada também. Ele fez uns quadrinhos autorais dele. Ele criou algumas histórias sem texto. Histórias, assim, de 40, 60 páginas sem um balão. Só que é uma narrativa, assim, muito legal, né? Cômica e tal. E ele fez um que chamava Monster. Ele falou assim, eu quero pegar o público de fora, né? Então, ele criou essas histórias que não era só para brasileiro. Era para pegar o mundo inteiro. Não tem texto, não tem balão, né? E o material dele caiu lá na mão dos caras grandes, das editoras. Pediram um trabalho pequeno para ele, uma capa, não sei o que lá. Ele fez várias histórias completas. Ele fez o Bizarro do Superman, né? Que é o Superman do avesso lá, que eles falam. E muito material grande. E ele foi uma das grandes influências que na época que eu fazia caricatura na escola, né, 2001, 2002, eu tentava simular o traço dele fazendo a caricatura do pessoal, né, que era um desenho muito limpo e uma cor chapada, assim, não tinha... Ele não trabalhava com muita luz e sombra e tal, era um desenho muito limpo e cor chapada. E cada mês muda, assim, mas teve vários outros. Tem um cara que não trabalha na área, mas ele é de São Carlos, se chama Marcelo Braga, a gente conhece ele. Mas só pelo fato dele ser de São Carlos, ele foi para São Paulo, ele trabalhou em grandes agências de publicidade. E ele tem um desenho, assim, fenomenal, cara. Ele desenha muito. Mas ele não trabalha com quadrinhos. Ele já fez alguns quadrinhos, até autoral. E hoje ele trabalha com uma empresa de games. Eu não lembro o nome da empresa. O Fernando que curte games aí. É daqui do Brasil mesmo. Só que faz jogo pra fora. Tem um jogo de tênis, não lembro o nome. Ele cria os personagens? Ele cria os personagens, concept e tal. Sei. Os pais dele moram em São Carlos, mas ele vive em São Paulo, né? E eu lembro que ele foi uma das grandes influências também. E, cara, dos antigos, assim, acho que não tem como fugir, né? Jim Lee... por mais que o Rob Life, todo mundo zoa que ele desenha mal pra caramba aí, mas o cara tá multi-mega milionário porque criou o Deadpool, né? Sim, e verdade. Não tem como não fugir desses, sabe? Não lembrar desses, assim. É que era o que a gente consumia, né, também. É o que consumia mais, vendia assim, mais, né? Tá. É o que consumia mais. E, cara, assim, que eu não posso deixar de mencionar é o Bruce Timm. O Bruce Timm, ele era quadrinista, mas ele é o responsável pelo design do
do Batman, da série animada, que depois virou aquela Liga da Justiça, que é aqueles personagens quadrados e tal. Uhum. Ele é o responsável, Bruce Timm. Hoje ele não faz mais nada da vida, né? Ele não Só vive dos cria, royalties, só só. vive do- Tá bem, né? Ele- Sucesso e que foi. depois que ele fez aquilo lá, vários tentaram emular aquele traço dele lá. Verdade. Eu tenho umas histórias dele, chama Batman Branco e Preto, que tem algumas páginas dele, em quadrinhos mesmo, né? Antes dele fazer as animações e tal. O Glaucio tá perguntando se você conhece esse pessoal aqui. Quem? Quem que é o... Que Glaucio? Eu tô o aqui. Glaucio, Cadê? o Adriano. Doutrinador? É o do cara do Destro também? É, do Destro. Como que ele chama mesmo? Eu sempre esqueço o nome desse cara. É, o nome eu esqueci também, mas eles Não tem o nome aí liberaram embaixo? pro- Do como ilustrador? se fosse a marca, o selo Destro, e agora tá internacional. Eles começaram com É só quadrinho autoral. Luciano Cunha? É esse mesmo, né? Do Destro, né? Exatamente. Cara, não é estranho isso. E se eu não me engano, acho que o Joe tá fazendo alguns trabalhos com eles também agora. Que eles estão lançando vários títulos, todos autorais, nacionais. Depois que foram cancelados alguns deles, né? O Joe e tal, outros Uhum. caras lá, né? Uhum. Começaram a focar, eu te falei, independente. Aqui no Brasil eu vejo muito o Pipoca e Nanquim, que eles estão lançando. Eles lançam Ah, sim. vários quadrinhos legais, assim, né? E eles estão lançando material deles mesmo, assim, né? Que eles estão escrevendo. Inclusive o Bruno escreveu um que chama Ogiva. Sei. E aí ele trabalhou junto. É Guilherme Petreca, se eu não me engano, que fez os desenhos e vai virar filme. Aham. Eles conseguiram uma arrecadação e vai virar filme. Eles estão filmando e tal. E e é pra lançar esse ano ainda, né? Uhum. E tem um outro que o Alexandre que escreveu, que eles são 3 sócios, né? Sei. O Alexandre escreveu um que chama Arena, que conta a história de um lutador e tal. Uhum. Eu lembro E quando tem tava alguns, lançando. e tem alguns de outros brasileiros aqui. Tem um cara que é de um palhaço, que é do... Eu sei que ele é do Rio Grande do Sul, Rafael. Eu não lembro o sobrenome dele. Que eles fizeram pra fora primeiro, pros Estados Unidos. E foi o primeiro material que algum brasileiro conseguiu publicar no Pipoca Nanquim. Foi uma parceria entre eles, assim. Mesmo tendo sido publicado lá, eles publicaram aqui. E eu Conseguiram os direitos. eu acho legal o material deles, assim, porque não é gibi, aqueles mensais que você tem que ficar comprando. Tá? Uhum. É sempre história fechada, Sim. uns livros bonitos, grossos e tal. Uhum. Eu consumo bastante material deles, assim. Você me lembrou do Lance, né? Eu consumi, eu lembro do Lance, tá com o de futebol O também. lance era legal, cara. Nunca apareceu nada pra você relacionado a essa parte de futebol? De charge? Não, futebol? eu fiz lá em Baté, né? Tinha um jornal local lá, chamava Folha de Baté. O dono do jornal até morreu. Pode seguir. Não, então, aí na época, eu lembro que ele pagava R$10 por charge. Uhum. R$10 por charge. E eu tava no colégio ainda, mas era 2 por mês, tal, mas como era uma cidade pequena, era muito política, né? Então, por exemplo, Ah. não era uma charge. Ah, ele queria fazer uma propaganda do cara que tem uma loja X. Uhum. Aí fazia uma caricatura do cara da loja X, que ele colocava ali numa charge grande, né? Meia página de um jornal. Né? Mas foi, assim, um dos primeiros trabalhos, assim, remunerados, assim, que eu ganhei um dinheiro ali, uns R$10, né? Dava pra Porque essa comprar é um uma- lanche. Essa é uma área no Brasil que é muito forte, parte do futebol, né? Por isso eu perguntei, imaginei que eu tivesse. Talvez, Mas alguma geralmente coisa. o pessoal da Charge, do Cartoon, assim, eles são mais críticos, né? Eles não pensam só no desenho, na Uhum. estética final. O lance deles é contar É a crítica, uma a crítica, mensagem. uma história, uma mensagem ali. Uhum. Eu já não sou tanto assim, eu penso mais na estética ali, na imagem final e tal.